Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Maurício Amaral de Almeida, psicólogo cognitivo e sexólogo. E o nosso tema de hoje é: você conhece a sua identidade sexual, o sexo biológico e a identidade de gênero? Na semana passada, nós conversamos sobre a importância de se respeitar o direito de cada um à sua própria identidade sexual. Nessa semana eu quero começar falando sobre os dois aspectos mais conhecidos da identidade sexual, que são o sexo biológico e a identidade de gênero. A maioria de nós já ouviu falar que o ser humano tem 46 cromossomos. 23 vindos do pai, 23 vindos da mãe. E o 23º par de cromossomos pode ser XX, e nesse caso vai se dar origem a uma menina, ou XY, e nesse caso vai se dar origem a um menino. Eu sinto muito dizer, mas a vida é um pouco mais complicada do que isso. A natureza nem sempre funciona de maneira tão simples e tão linear. E o sexo de nascimento, ou o sexo biológico, apesar de inicialmente determinado pelos cromossomos X e Y, geram indivíduos do sexo biológico masculino, do sexo biológico feminino, e geram também variantes que são chamadas de intersexuais. Aí você me pergunta, mas isso é comum? E eu vou te dizer, existem vários estudos. Entre eles a gente vai encontrar resultados que dizem que existe um indivíduo intersexual para cada 14 mil nascidos. Outros estudos vão dizer que existe um intersexual para cada 2.000 nascidos. De qualquer forma, a intersexualidade é um fenômeno razoavelmente raro entre os seres humanos, mas isso não permite que nós desprezemos a sua existência. Se o sexo biológico é aquele sexo de nascimento, o sexo que a gente pode identificar geneticamente, existe um segundo aspecto que é chamado de identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? É a percepção subjetiva que cada um tem sobre a que gênero deveria pertencer. E isso pode ser profundamente angustiante quando a sua identidade de gênero não concorda com o seu sexo de nascimento. Quando isso acontece, a gente tem um fenômeno que é chamado de transexualidade. E quantos são os transexuais? Estudos mostram que, em geral, existem 3 vezes mais transexuais nascidos homens que se sentem mulheres, que são então chamados de transexuais femininos, do que transexuais nascidos mulheres e que se sentem como homens, que são chamados de transexuais masculinos. A incidência dos transexuais femininos é, segundo alguns estudos, de 1 a cada 30.000 nascidos vivos, e segundo os estudos mais recentes, de 1 a cada 3.000 nascidos vivos. Enquanto que dos transexuais masculinos é de 1 a cada 100.000 nascidos vivos, até estudos mais recentes que apontam números em torno de 1 a cada 10.000 nascidos vivos. De novo, os números são bastante reduzidos, mas isso continua não nos dando o direito de ignorá-los ou de negar esses direitos a eles. Eu queria conversar um pouco com você e tentar explicar como é que funciona essa questão da transexualidade. Os estudos sobre a transexualidade
evoluíram muito nos últimos 10 a 15 anos. E hoje se sabem coisas que não se sabiam há 20 ou 30 anos atrás. Hoje nós sabemos que, primeiro, todo embrião é inicialmente um embrião feminino e que ele só vai se transformar num bebê do sexo masculino através da ação da testosterona intrauterina. Ou seja, o embrião, se deixado se desenvolver sem a ação da testosterona, ele se tornará uma menina. Aqueles embriões que têm os genes XY vão, em determinadas fases do processo gestacional, produzir testosterona. E essa testosterona vai ser responsável pela transformação do embrião neutro, que sem a testosterona se transformaria numa menina, num embrião que se transformará num menino. Esse processo muitas vezes sofre alterações. E quando essas alterações acontecem, nós podemos ter meninos, geneticamente meninos, nascidos meninos, com a genitália masculina, porém com um cérebro mais próximo do cérebro feminino. E aí você me pergunta, mas existe isso de cérebro masculino e feminino? Sim, os estudos mais recentes apontam que o cérebro masculino e o cérebro feminino são diferentes. Eles têm funcionamento diferente, eles têm anatomia diferente. Foram os estudos sobre a transexualidade que nos permitiram conhecer essa particularidade do ser humano. E o que acontece quando você tem um menino, nascido menino, com a genética de menino, porém com o desenvolvimento cerebral feminino? Você tem um indivíduo transexual. Não porque ele escolheu ser transexual, não porque ele gostaria dessa posição, mas porque isso faz parte da constituição do seu organismo. Finalmente, eu quero falar sobre a expressão de gênero. A expressão de gênero é a forma como o indivíduo se expressa. Essa forma, ela pode ser alinhada com o que tradicionalmente é considerado masculino, e aí nós vamos chamar de expressão de gênero masculina. Ela pode se alinhar mais com aquilo que nós chamamos de feminino, e aí nós vamos ter a expressão de gênero feminina. E nós vamos encontrar algumas pessoas que têm uma expressão de gênero mais neutra, que nós vamos chamar de expressão de gênero andrógena. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre o sexo biológico, sobre a identidade de gênero e sobre a expressão de gênero. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância do seu desejo com relação à sua parceria. Te aguardo no próximo vídeo.